Eu tenho alegria em poder falar daquilo que Deus tem feito na minha casa, na minha família. E, para mim, é muito gratificante poder ter uma oportunidade de compartilhar o que a palavra de Deus diz. Amém? E aí, eu pensando sobre o que eu poderia trazer de palavra para essa noite, para edificar a vida dos meus irmãos, eu, refletindo, pensei muito sobre a última ministração, né? Que o irmão professor Anderson trouxe uma palavra aqui tão abençoada, amém? Quem estava aqui sabe disso, que recebeu uma palavra poderosa sobre dons. Se você não esteve aqui, procure essa ministração no nosso canal do YouTube, que eu tenho certeza, irmão, que vai falar muito ao seu coração. Amém? E aí, eu orando ao Senhor, pedi ao Senhor um direcionamento, e o tema que Deus me deu para hoje é: qual o resultado da semente que Deus me confiou? Amém? E para introduzir o que eu quero trazer nessa noite, eu vou te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Mateus 25. Eu vou tentar ser breve, eu vou ler aqui do celular, porque as letras da Bíblia, acho que minhas vistas já não estão tão boas, não. Estou enxergando bem, não. É a idade. Mateus 25, a partir do versículo 14. Diz assim, isso são palavras de Jesus, tá? É uma parábola dos talentos. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Foca nessas palavras: talentos e capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É forte, né, irmãos? Quando eu paro para refletir tudo de ensino que a gente pode extrair dessa parábola dos talentos, eu fico impressionado. Porque o Senhor representa Jesus Cristo. Entende? Nós somos os servos, aqueles que creem. Eu não é. Um dia nós fomos alcançados pela palavra do Evangelho porque cremos, entendemos que Jesus é o Salvador que veio para nos libertar do pecado.
Então, nós somos esses servos, e os talentos simbolizam os dons que Deus nos dá. Aí, a ligação com o culto passado. Então, tudo aquilo que nós, como igreja, recebemos é para o serviço da igreja local. Então, nós precisamos ter isso em mente, que o servo se coloca ao dispor do seu Senhor, que é Deus. Então, eu preciso entender que essas 3 palavras-chave, o confiar, os bens e a capacidade, entende? Quando eu olho para o que o dicionário me traz como significado dessas palavras, eu vejo que confiar significa acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Né? Então, como a gente leu aqui, o Senhor se retirou, se ausentou, mas confiou algo que tinha valor. Entende? E quando eu olho para bens, então eu consigo identificar 2 situações. Há bens que são materiais, um celular, entende? Um iPhone aí Pro Max 17 que está no forno para sair, então aquilo tem um valor, tem ou não tem? Um veículo tem um valor, um imóvel tem um valor. E nem eu nem você confiamos nada que é nosso de valor a qualquer pessoa. Entende? Então, são bens tangíveis. Na contabilidade a gente usa esse termo. Eu posso tocar. Eu sei que aquilo, né, é um bem que eu posso ver. Mas existe um outro termo chamado intangível. É o que eu não vejo. Entende? Então, os dons nós não vemos. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos capacitados. Entende, irmão? Nós recebemos uma porção desses dons. E são exatamente esses dons que nós precisamos entender o que precisamos fazer com eles. Quando a gente olha para o que essa passagem nos traz, então, 1 talento era igual a 6.000 denários. Se a gente fizer uma conta simples, né, ao que recebeu 5, né, se 1 equivale a 6.000, então o senhor dele entregou para ele 30.000 denários. O resultado, quando o senhor voltou, ele entregou o dobro, 60.000 denários. É impressionante. Porque, veja que, como a Bíblia relata nos versículos iniciais, que imediatamente ele saiu para gerar o resultado. Então, ele dobrou. O segundo, e apesar de ter recebido apenas 2, que corresponderiam a 12.000 denários, o resultado foi 24.000 denários. Mas 1 preferiu esconder. Então, se a gente fosse parar para refletir, né, o tempo que nós temos como cristão, como irmãos, o que você e eu, né, temos buscado de capacitação, né, sobrevindo assim, em relação ao que eu e você já conhecem. Exemplo, eu tenho ali 15 anos de comunicação. Então, eu já estou no automático. Liguei igual um carro ali no desenvolvimento, eu já sei ligar, eu já sei desligar, eu já sei puxar o fio, eu sei onde liga, eu sei onde desliga. O diaconato, talvez o diácono está ali há 10 anos, 15 anos, e sabe o culto do início ao fim. Ele sabe cada momento. Ele sabe a hora que passa a salva, ele sabe a hora que faz o apelo, ele sabe a hora dos anúncios. Não é verdade? O louvor, a mesma coisa. Mas o que nós precisamos fazer para nos capacitar cada vez mais para que outros dons sejam multiplicados? Você está, aliás, multiplicado aquilo que nós já recebemos como dom. Será que eu só tocar as músicas que eu sei que toca no culto, será que é o suficiente? Ou será que eu posso me capacitar mais? Será que eu posso, como comunicação, eu posso servir melhor, conhecer melhor os sistemas? Porque às vezes você acha que a comunicação é só tirar foto, mas dá um passeio ali para você ver. São 4 a 5 sistemas, que quando você aprofunda, você fala, meu Deus, é muita informação.
Às vezes você, para aprender já tem uma dificuldade grande. Às vezes você fala, projetar deve ser fácil. Mas você precisa entender os sistemas que são usados ali. Entende? Mas o que eu posso fazer para melhorar isso como igreja, como servo, como o dom que eu recebi? Entende? Então, a nossa capacidade de servir e produzir frutos, é lógico que vem de Deus. Entende? Então, o verdadeiro resultado não é algo que conquistamos sozinhos, isso é fato, é o Espírito Santo que habita em nós. Não sou eu que convenço, não sou eu que ganho vidas, é o Espírito que convence, nós somos apenas o instrumento. Entende? O ministro que sobe aqui, ele serve você com a ministração e a pregação do Evangelho. Né? Os ministérios de socorros, a mesma coisa. Então, como igreja, nós temos vários serviços e temos o que fazer, irmão. Entende? Em 2 Coríntios, para não ficar só nas minhas palavras, então vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo a partir do 5 até o 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, a capacidade vem do Senhor. E vamos ser francos e humildes. Nós fazemos parte de um ministério grande. Vocês sabem disso, que às vezes, quando a gente mostra aqui vídeos, você tem a noção da proporção, né, de como começou e como hoje somos 530, mais de 500, né? 540, por aí, igrejas espalhadas pelo mundo. Então, é um ministério, irmão, que é uma visão que não veio do homem, veio do Senhor. E é por isso que cresce, a cada dia cresce. Então, nós estamos inseridos num corpo onde nós vemos a excelência de como chegamos até aqui. E nós precisamos trazer essa excelência para o nosso dia a dia, dentro da igreja local. Entende? Nós precisamos nos capacitar para cada vez mais servirmos com excelência. E quando eu olho para a humildade dos líderes desse ministério, quando eu vejo homens como Guto, João, pastor João que pregou aqui, muitas vezes eles servindo no ministério de socorros, às vezes você vê lá ele com a câmera na mão, filmando, você vê outro na entrada da igreja lá cumprimentando, servindo no diaconato. Então isso é humildade. Então eu vejo como... Sabe, a gente pode, cada vez mais, melhorar o que nós já fazemos como igreja. Uma pessoa compartilhou algo comigo poderoso, que eu fiquei impressionado. Entende? Eu não vou falar o nome por questão de preservar o nome, mas assim, o fato é que o que eu ouvi me impactou. Né? Então, uma pessoa compartilhou assim, que ela estava à frente de uma liderança, e essa liderança... lógico, exigia muita preparação e muitas das vezes ela achava difícil algumas pessoas que se chegavam ali, né? Falava, tal pessoa é difícil, tal fulano é difícil fazer as coisas com ele. Mas o que me impressionou foi a resposta da líder dela. O que a líder dela chegou para ela e falou foi: mas se você só esperar pessoas prontas, você nunca vai conseguir gente pronta o suficiente. Você vai sempre ver que as pessoas não são capacitadas. Mas se você ensinar, aí você vai preparar aquela pessoa para o que você faz hoje e ela amanhã fazer de uma forma excelente, melhor. Entende? E com certeza você já deve ter ouvido o nome também do treinador de vôlei Bernardinho. E eu fiquei impressionado com uma entrevista que ele deu, e o repórter chegou assim para ele e falou: Bernardinho, hoje é muito fácil para você voltar a treinar a seleção.
um treinador campeão como você, com tantos títulos, né? É fácil, você já sabe tudo, né? Mas ele virou para o repórter e falou assim, aí que você se engana. Para mim, eu preciso de mais conhecimento para conseguir alcançar o coração desses jovens e os torná-los campeões. Entende? Porque uma geração não é igual à outra. Então, na nossa, possivelmente a gente escolhia, por exemplo, um emprego, qual emprego entre administração e contabilidade. Você fazia fácil, não, eu quero que dá mais dinheiro. Aquele ali é que eu vou. Hoje, a geração de hoje é diferente. Eles já pensam, eles já querem algo que vá, assim, não só um trabalho, mas eles querem se realizar. E não está errado, né? Mas, e uma das frases que o Bernardinho falou é que também é muito forte. Ele fala assim, não devemos nos orgulhar de sermos melhores que os outros, mas melhores do que já fomos. Entende? Então, quem o Tiago era antes da conversão? Não vale nem a pena eu te falar, irmão. Eu não vou nem gastar o meu tempo falando isso para você. Agora, se você quiser ouvir o que Jesus fez na minha vida, para mim é um prazer. Então, toda vez que um parente meu quer me interrogar, me perguntar qual o motivo da minha mudança de vida, eu tenho um prazer. Eu sento aqui, irmão, é capaz de nós ficar a noite todinha falando de Deus, que para mim é um prazer, entende? Então, vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou sendo claro para vocês o que eu quero trazer hoje como essência dessa palavra, do que um talento, um dom pode representar para nós como corpo de Cristo e a nossa necessidade de multiplicarmos esses dons. Então, o conhecimento, você já ouviu muitas vezes a pessoa falar assim para você, cara, às vezes você pode achar que o ensinar é difícil, mas é o contrário, porque todas as vezes que você para aprender, para ensinar alguém, você aprende mais. Entende? E você replica. E a satisfação de você ver o outro, que de repente eu nunca dirigi, de repente ele está ali, ó, você está dirigindo e feliz da vida. O que para você é simples, para ele vai ser uma realização muito grande. Então, como igreja, nós precisamos replicar isso no nosso meio, como família. Sabe, eu tenho o maior prazer, irmão, eu sou um profissional que eu não tenho medo de dividir ou compartilhar o que eu sei com você. Eu já passei por várias empresas em que eu via o contrário, eu via o medo das pessoas em dividir o conhecimento. Eu falava, Senhor, por quê? Por que isso? Mas, quando alguém tem a vontade, irmão, ele vai cavucar até achar. Entende? Então, para mim, era uma satisfação quando alguém chegava assim. Muitas das vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com estagiários que vinham da faculdade, e às vezes ele falava assim, eu não sei nada, cara. Eu não sei nada. E aí, quando eu colocava ele, eu vou te ensinar a apurar imposto. Em uma semana, tu está apurando imposto. Ele, mentira. Sério? Eu falei, sério, cara, você vai apurar imposto. Mas você via a alegria dele, ele, cara, você tem noção que em 4 anos de faculdade eu não tive a oportunidade de operar um sistema de contabilidade? E você vê ele feliz da vida. Então, assim, quando hoje eu encontro essas pessoas e alguns falam, cara, obrigado, porque assim, eu não tinha esperança de trabalhar na minha área, mas contigo eu tive a oportunidade. Então, assim, o compartilhar é necessário. Quando a gente compartilha, a gente multiplica. Vamos lá em Romanos, por favor. Romanos 6. Romanos 6, a partir do versículo 21. Fala assim, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. 22. Agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, fomos transformados em servos de Deus. Entende? Nós tínhamos um resultado ruim, agora nós temos uma expectativa boa, um resultado bom. E quando a gente vê aqui essa segunda, no versículo 22, né, que ele fala assim, tendes o vosso fruto, ou seja, a nossa semente virou um fruto. Eu aplico a santificação, né, e como resultado, o que eu vou colher, irmão? A vida eterna. A vida eterna. Então, nós andávamos com medo, receosos, temorosos da morte, porque o fim do pecado era a morte, e hoje nós andamos livres, sem medo. Igual o irmão Paulo falou, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entende? Então, eu e você precisamos, como cristãos, continuar. A nossa geração de filhos de Deus, se Jesus não voltar antes, precisa continuar. A minha família precisa ter um representante do reino, 2, 3, ou a família inteira. O meu filho, o meu sobrinho, a próxima geração de jovens, de homens que serão pastores, que serão ministros do Evangelho, professores, entende? Que vão continuar essa obra. Se Jesus voltar, nós estamos no lucro. Aí é festa. Amém? Então, todos nós estamos colhendo, de alguma forma, resultado bom ou ruim. Então, quando Paulo escreveu aos Romanos, essa passagem que eu li, ele nos convidou a olhar ao passado, reconhecer que os frutos que geravam vergonha e morte, porém agora o nosso resultado é um novo resultado. Em Cristo nós temos a oportunidade de gerarmos frutos de santidade que resultam na vida eterna. Amém? Então, para não ficar só nos discípulos, quando eu olho para o que Jesus fez, né, o tempo que ele esteve aqui, então ele andou, escolheu 12, e foram 12 que dificilmente uma sociedade escolheria. Era a gente à margem da sociedade, era a gente, está entendendo? Então Jesus escolheu eles, treinou eles e enviou. Vai, prega em meu nome, né? Expulse demônios em meu nome, cure em meu nome. Entende? E mesmo assim houve alguns erros. Então, quando eu olho para a vida de Pedro, então eu fico impressionado pela impulsividade dele. Jesus parar e falar, Pedrão, não é assim não, calma, segura aí, guarda a espada, não é na força do teu braço. E depois você vê Pedro, um homem transformado, pregando e ganhando 3.000 almas. Meu irmão, isso é bênção demais. Então, quando nós entendemos que o que nós recebemos como dom, a gente precisa multiplicar. Eu recebi eu vou multiplicar. Entende? Eu preciso passar para frente aquilo que eu recebi. E isso é bom demais, irmãos. Então, todas as vezes que nós buscamos o conhecimento para ensinar, nós vamos estar gerando mais líderes. Nós vamos dar continuidade àquilo que os discípulos começaram através da capacitação que Jesus fez. Amém? E aqui eu quero destacar 3 pontos principais. Tá? O primeiro ponto é, todo resultado nasce de uma semente plantada. Vou te convidar a abrir lá em Gálatas 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas ainda fica claro a responsabilidade da semente que nós recebemos, a necessidade de nós multiplicarmos, irmãos. Nós precisamos fazer
com que essas sementes que anteriormente, antes do novo nascimento, era carne e pecado, gerava resultado de morte, agora em Cristo plantamos amor, nós plantamos fé, nós plantamos obediência para gerar santidade e vida eterna. Então, o que eu tenho hoje, eu preciso querer para o meu vizinho, eu preciso querer para o meu parente, eu preciso querer para aquele meu colega de trabalho fofoqueiro, chato, que fala mais do que... Está entendendo? E Jesus está falando assim, ore por ele. E você, Jesus, eu queria segurar no pescoço, mas Jesus está falando, ore por ele. Entende? Então, porque vamos falar a verdade, irmão. Nós somos de carne, é ou não é? Nós somos de carne, entende? Mas é exatamente a vontade dela que não vai prevalecer por conta do conhecimento que eu e você temos recebido. É um bem intangível. É um bem intangível. Então, quem é que falaria para você, ore por seu inimigo, interceda por ele? É muito difícil, irmão. Tomou um na cara, vira outra, para dar do outro lado. Te chamou para andar 1 milha, anda 2. É forte. Entendeu? Então, assim, não é todo mundo não, irmão. Então, o segundo ponto é, os resultados melhores, né? Resultados melhores exigem processos melhores. Não adianta, Jesus não pregou apenas, como eu falei, ele treinou. Então, o resultado do ministério de Jesus foi uma geração de discípulos capazes de multiplicar o evangelho. 2000 anos, eu e você estamos aqui de novo ouvindo essas palavras, ouvindo a história de um homem que era um matador de cristão e perseguidor da igreja e foi transformado em discípulo. Eita, irmão, isso é bom demais. Só a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Só a palavra de Deus. Então, nós precisamos gerar processos intencionais. E há algo que nós, como cristãos, igreja local, precisamos desenvolver no nosso corpo, na nossa comunidade. Então, oração. Irmão, dê valor nas terças-feiras. Venha aqui. Jovem, não venha só quando você for convocado, não. Venha aqui na igreja orar. Venha aqui buscar do Senhor resposta. É um tempo precioso. Entende? Então, a oração faz parte da vida do cristão. Então, quando eu olho documentários de crentes de gerações passadas, tinha muitos deles que não saía de casa sem orar, irmão. Antes de sair de casa, orava meia hora, pedindo proteção, orando pela família, orando pelo filho, orando pelo emprego, pedindo, está entendendo? Intercedendo por outros. Então, a oração tem que fazer parte da nossa vida. Entende? O ensino. De tudo que eu falei aqui, o que eu mais quero destacar é o ensino. O que eu recebo, eu preciso gerar outro discípulo. Entende? Se eu e você, se cada um de nós falar assim, eu preciso alcançar um. Senhor, me dá um. Venha orar na terça-feira, Senhor, me dá um, me dá uma vida. Me dá uma vida, pastor. Porque a gente tem mania de achar que isso é só para a diretoria, para o pastor presidente, para os pastores auxiliar, mas não, irmão. Isso é para mim, é para você. Entende? É para nós que, como corpo da igreja, como o irmão ministrou, recebemos os dons que foi derramado em nós. Se você não tem ou não tem certeza, ore ao Espírito, o Espírito vai derramar sobre você, irmão. Tenha certeza disso. E vamos multiplicar esses dons. Vamos pedir ao Senhor, porque a gente recebe palavra. Nós temos recebido palavras. O Anderson não foi o primeiro. Outros já vieram aqui e falou, essa igreja vai romper, essa igreja vai crescer. Amém? Então, isso não é responsabilidade só do pastor presidente, da diretoria da igreja, mas do corpo. Do corpo, irmão. Os dons têm que se manifestar aqui no nosso meio. Nós temos que orar por esses dons. Nós temos que pedir, Senhor, dá-nos dons.
Se você tem certeza que o seu é de cura, se aperfeiçoe na cura, dê o seu melhor. Bernardinho falou outra frase que impressiona, ele: apresente-se todo dia e dê o seu melhor. Entende? Então nós precisamos entender que o verdadeiro resultado dos nossos dons precisa ser multiplicador. E nós estamos aqui como família. E queremos que essa família cresça. Nós precisamos que outras pessoas também sejam alcançadas, porque o que eu e você recebe como alimento, outros também precisam. Amém? Então, Paulo, um outro exemplo também, treinou Timóteo. E Timóteo treinou outros. Não é assim? Para não ficar nas minhas palavras, 2 Timóteo 2:2. Já estou finalizando. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Entende? Então, é assim que a gente replica. Quando você olha o irmão, eu vi a caixinha de pergunta do professor antes, e eu fiquei impressionado. Então, eu vi que a igreja de Petrolina, Verbo da Vida Petrolina, começou lá pequena, como nós aqui. Foi crescendo, expandindo, e hoje tem 5.000 membros. Pense, irmão. Entenda que não é pelo número, mas se você pensar em número, pensa em números de vidas salvas, que estão comendo o mesmo alimento, um alimento sólido que trouxe ali uma mudança dentro daquele lugar, entende? Então eu quero isso para aqui. Eu, quando vejo essas palavras, os ministros vindo aqui, eu recebo, Senhor, que o Senhor traga mais pessoas, vem orar, irmão, vem na terça, vem pegar junto com o corpo. Senhor, dar-nos vida, Senhor, manda vida, Senhor, manda vida, Senhor, manda vida. Entende? Vamos multiplicar esses dons que eu tenho certeza, irmão, que Deus conta conosco. Entende? Por mais que você ache que talvez você fale, não, mas eu não sei fazer muita coisa. Não, você sabe sim, irmão. Você sabe sim. Porque se eu fosse olhar para a minha capacidade, meu irmão, eu nem subi aqui, não. Eu me tremo todo. Eu não era para falar, não, mas eu falo. Eu fico nervoso, eu sou a mão. Entende? Mas se eu for pensar que depende de mim, eu não venho. Entende? Mas assim, o que você tem para compartilhar com outra pessoa, entenda que às vezes Deus colocou no seu coração. Fala para ela, fala para ele. Às vezes aquela pessoa nunca teve o contato do amor e não sabe o que é uma expressão de amor. E às vezes numa pregação do evangelho você vê a pessoa e ela derrama lágrimas e você fala, pronto, o Espírito tocou o coração. Entende? Então nós precisamos multiplicar, meu irmão. Então vamos ensinar. Então Deus nos libertou não apenas para nos tirar do Egito, mas para nos fazer plantadores e multiplicadores do reino. Amém? Amém? Então, o resultado do evangelho que transforma, certo? O que antes é vergonha vai se tornar motivo de júbilo. E nós vamos ver pessoas com testemunho que você vai falar assim, aquela pessoa estava perdida, irmão. Aquela pessoa não tinha outra, a família já tinha dado como certo que não dá mais desse aí não. E você vê a transformação através do evangelho. Aleluia. Amém? Então eu quero hoje deixar uma reflexão, uma pergunta para nós, como corpo, como igreja. Se todos imitassem a nossa vida com Deus, qual resultado o reino teria? Entende? Que resultado nós traríamos para o reino? Quando eu iniciei, eu falando sobre a parábola dos talentos, irmão, eu fiquei impressionado ao ver aquele homem que dobrou. O resultado dele foi 60.000 denários. E eu recebo, eu falo, Senhor, eu quero gerar esse resultado, amém?
Nós precisamos gerar esse resultado, entende? Então, se talvez hoje, por algum motivo, você se sinta incapaz ou você não ache que você pode gerar tanto resultado assim, meu irmão, eu vou te convidar a orar e convocar o Espírito Santo. Entenda que ele é o maior professor. Jesus, quando subiu aos céus, ele falou: eu vos enviarei o Consolador, aquele que vai te ensinar. Então eu já vi testemunhos nessa igreja que eu vi professores falar: eu não sabia cozinhar e eu pedi o Espírito e o Espírito me ensinou a cozinhar. E virou a melhor cozinheira e vendia marmita, muita marmita, meu irmão. Olha o resultado. Então o que hoje talvez você ache que não tem, peça ao Espírito. Amém? Você foi acrescentado? Amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. Vamos orar, irmão. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós sabemos, Senhor, que o fruto que o Senhor confiou a nós, Deus, são dons que nós precisamos multiplicar, Pai. Obrigado porque o Senhor tem depositado em nós, Senhor, a capacitação. Obrigado porque a Tua graça tem nos sustentado, Pai. Tem nos trago, Senhor, conhecimento. Tem nos trago, Senhor, conhecimento da Tua palavra para que outros possam ser alcançados, Senhor. E nós oramos por vidas, Pai. Nós oramos por dons aqui se multiplicando na nossa comunidade local, nessa igreja, Pai. Nós queremos ver cura nesse lugar, nós queremos ver vidas transformadas, famílias chegando, Senhor. Nós queremos ver o Teu reino se expandindo, Pai. E nós estamos aqui como servos, Senhor, servos para servir ao Teu reino, Pai. E nós queremos fazer isso, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos chamou para multiplicar. E nós oramos para que vida chegue a este lugar, para que multiplicação aconteça neste lugar, Pai. E nós te agradecemos porque sabemos, Senhor, que tudo é possível ao que crê, Pai. E nós cremos, por isso nós falamos e nós chamamos à existência esse povo chegando nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, tem alguém hoje aqui precisando de oração para cura?